Nessa peça, o Arquiteto Imperador da Síria, eles me chamaram para fazer essa peça e falaram assim, essa foi uma peça que a gente fez em 70 e poucos, que o Wilker fez, a gente vai repetir, era ele e o Rubens Correia, que ganhou o Molière, o Wilker ganhou o prêmio de melhor ator. Eu falei, porra, meu irmão, aí tu me quebrou, né? O cara ganhou o prêmio de melhor ator, tu quer que eu faça o personagem do cara? Não, mas você tem condições, vai fazer não sei o quê. Tá. Quer fazer? Eu falei, quero fazer. Pô, imagina. Aí depois eu soube que os dois eram... Eu falei, pô, era um MBA trabalhar com aqueles caras, né? Porra, e foi. Realmente foi o maior... Não tem escola de teatro que te dê aquilo que eu tive trabalhando com esses dois caras. Esses dois monstros do teatro. Que eram muito amigos. Eles moravam junto. O Ivan era casado com a Leila, mas ele morava junto, de tão amigos que eram. E eles brigavam como dois irmãos siameses. E aí eu parava e ficava olhando assim. Eles discutindo. Aí eles paravam e falavam assim, o Gasol tá rindo da gente. Eles eram muito bacanas. Eles eram muito legais. Você rindo da briga dos porque eles eram muito divertidos. E o Rubens, quando ele me dava aula, ele explicava a coisa mais simples do mundo, que qualquer criança conseguia entender, da coisa mais complexa que eu jamais entendi. Mas ele era um sábio. Ele foi, eu acho que foi o primeiro monge que eu conheci na minha vida. Porque ele era muito sábio, muito humilde e uma pessoa muito, muito, muito bacana. Sim, tranquilo. Porra, meu irmão, era surreal. Mas enfim, aí eles me deram o texto, eu peguei, fui para casa e li o texto. Pô, eram quase 5 horas de peça, né? Era um calhamaço assim. Isso que eu não entendo. Aí eu li. Inteira. Aí eu falei assim, pô, não entendi nada. Entendi essa porra, não entendi não. Aí eu falei pra minha mãe e falei assim, mas olha só, no dia seguinte, vou entrar no quarto aqui, se alguém me ligar, ou tiver secretária eletrônica, não me chama. Eu não tô. Eu vou ler esse texto aqui até que terminar, porque eu não posso parar para nada. Senão o texto já é complexo. Se eu parar, aí eu vou perder. Aí eu li o texto todinho de ponta a ponta em português. Tá. Vou deixar isso claro. Tava em português. Tava em português. Eu li o texto todinho. Quando terminou, eu constatei que eu era burro. Não tinha entendido porra nenhuma. O que aconteceu aqui? Eu comecei a chorar. Eu sozinho. Que vai ter que interpretar. A constatação de que você é um ignorante é muito ruim. É muito ruim, cara. É muito ruim. Você tem uma inteligência limitada. Eu sei bem o que é isso. Cara, não é ilimitada, é limitada. Limitada. Porque a burrice é ilimitada. É. Mas a consciência é limitada. E aí o que você fez, cara? Você falou. Aí eu falei assim, eu não posso fazer essa peça. Já tinha aceitado? Já tinha aceitado. Liguei pra ele e falei assim, vamos reunir hoje à noite? Vem aqui em casa, coisa e tal. Aí eu fui lá na casa deles. Pô, entra. Aí eu deixo pro cara e falei assim, pro Ivan. Falei assim, Ivan, não vou fazer a peça. Tava ele e o Rubens. Que pena. Puxa, Gazola. A gente estava tanto contando com você. Eu falei, desculpa. E a vergonha de dizer que eu não vou fazer porque eu não sabia, não entendi a peça. Pô, tá bom. Pô, mas de qualquer maneira, muito obrigado por vocês terem me chamado. Quem sabe no futuro a gente trabalha. Ele falou, tá bom. Aí levantei, fui indo pra porta, abri a porta. Ele falou, Gazola, desculpa. Você foi chamado para uma novela? Aí eu falei assim, não. Não. Outra peça, né? É claro. Outra peça com patrocínio. Né? Eu falei, não. Não. Pô, Gazola, desculpa. Por que você não vai fazer a peça? Só pra gente ficar na mesma página. Eu falei, porra, velho. Assim, com muita vergonha eu falo isso, mas é que eu li a peça 2 vezes. Cara, eu constatei que eu sou bom, não entendi porra nenhuma. Porra, Gazola, entra aqui, ninguém entende esse texto, cacete. Porra. Fica tranquilo. Quem é que entende essa porra? Esse cara é maluco, rapaz. Anarquista, sei lá o que, porra, era. Entra aqui, eu falei, juro, ninguém entende. Não, porra. Enfim, fomos ensaiar. E era complicado mesmo, assim? Uma coisa... Na verdade, o meu personagem tinha 1.500 anos de idade. É? 1.500 anos. Tá. Era um semideus. Entendi. Isso não fica claro na peça, mas eles, como eles sabiam, eles me dizendo tudo. O personagem do Rubens Correia era um assessorista de elevador que caiu num avião nessa ilha deserta, que eu morava numa ilha deserta. E ele se encontrou sozinho lá e me descobriu. Eu não conhecia a civilização.
E ele conhecia a civilização. Só que ele se dizia imperador da Síria. Mas, na verdade, ele era assessorista de elevador. E aí, eu tinha muito dom. O personagem tinha muito dom. Eu conversava com todos os bichos e movimentava a floresta. Eu tinha um talento. O meu personagem era um semideus. E aí, quando eu conheci um semelhante a mim, né, o meu personagem, ele começou a me contar que ele vivia na civilização. Eu falei assim, e o que é civilização? Ele aí começou a me explicar o que é civilização e a gente aí começava a interpretar a civilização. Pai, mãe, filho, trabalhador, empregado, marido e mulher, religião, padre e confessador. E a gente vivia aquilo tudo. A peça tinha 4 horas e meia. A gente reduziu para 2 horas e 45. Nossa! E eram só nós dois em cena. No final do primeiro ato, tinha um momento que eu ficava em cena sozinho e falava um monólogo muito grande. Um bifão de texto. Tudo era bifão, não tinha como. 2 horas e 45 com dois atores. E eu saía de cena e o Rubens ficava em cena para terminar o primeiro ato. Todo dia, Vilela, todos os dias eu ia para Coxia para ver ele fazer. Meu irmão, o cara ele conseguia, ele ia dizendo o texto e o nosso cenário era palco vazio e uns fios com o jornal amarrado representando uma floresta. Tá. Como se fosse rabiote de pipa. Sei. Do teto, tinham vários daqueles, às vezes subiam uns, outros não subiam. E no final entrava um balcãozinho só. E tinha um alçapão, né? E a gente, todo dia ele fazia um texto. Eu ia todo dia para a Coxia, ficava olhando e falei assim, cara, não é possível. Porque ele ia falando, eu ia vendo. Ele ia descrevendo o que ele estava vendo, as árvores, o rio passando. Todo dia eu posso falar assim, não, hoje ele não pode fazer desse jeito. Ele fazia todo dia de uma forma que eu falava assim, cara, eu via aquele flamingo, eu via as aves, eu via os animais, os tigres, eu via ele, cara, eu ficava assim, cara, ele levava a gente para um mundo imaginário e toda a plateia ia. Quando ele terminava, ele aplaudia, no final do primeiro ato, ele era aplaudido, mas muito. Que é a essência do teatro, isso, né? Trabalhar com tão pouco e com a imaginação. E antes de fazer essa peça, ele estava fazendo Arthur. Era ele sozinho fazendo Arthur. Eu fui ver. Aí eu fui ver Arthur, falei assim, quando terminou o Arthur, eu falei assim, pô, esse cara me chamou pra trabalhar, vai ser foda, velho. Como é que eu vou trabalhar com esse maluco? Porque eu nunca vou fazer aquilo que ele fez. Porque ele era um monstro. E aí, quando eles me chamaram, fiquei muito honrado e aconteceu tudo isso. Mas eu me lembro um dia, tinha uma cena da peça que era muito impressionante. Mas não te davam uns brancos com esse texto enorme, essas coisas? Não, cara, quando a gente começava a peça, não existia mais ninguém. Éramos só nós dois ali. E eu me lembro muito bem que o meu pai foi ver. Meu pai era coronel reformado da aeronáutica e uma pessoa muito simples, porque ele era de Minas, do interior de Minas, né, de Varginha, Três Pontas, né, falava porta, por quê, mas era uma pessoa, apesar de ser da aeronáutica, trabalhado na ONU, morado na África, em outros países, ele era uma pessoa muito simples. Aí, quando terminou o primeiro ato, ele falou para a mulher dele, que não era minha mãe nessa época, falou assim, ô Dora, você não acha que cabia uma mulher nessa peça? Isso é genial. Dois caras, né? Meu pai não era do teatro, né? E aí, a melhor foi a resposta da Dora. Ela falou assim, ô Gilberto, você não vê que eles falam tanto que não cabe mais ninguém? Isso não é maravilhoso? Tá preenchido com... Pô, isso é maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Mas tinha uma cena na peça que foi a cena que o Wilker ganhou o Molière. Que eu não queria ensaiar a cena. Por quê? Porque era uma cena que ele era crucificado, né? O Rubens fazia, acho que ele não chegava a fazer Jesus, mas era crucificado e morria. E eu pegava, enterrava ele, abria o alçapão do teatro, deixava ele ali. Quando eu abria, que ele entrava, ele já rodava e entrava, pegava a escada, ia lá pro fundo e saía na frente do teatro. Sei. E aqui tinha uma pocinha d'água com uma luz que meu rosto ficava iluminado. Os caras eram gênios, na iluminação eram gênios. E eu, quando enterrava ele, eu tinha que chorar muito. O Wilker chorava tanto que todo dia ele chorava que vomitava.
De tanto que ele... E eu não tinha condições de fazer aquilo. Eu falei assim, eu não tenho condições de chorar dessa forma. Sei o quê. E eu sempre... eu não ensaiava essa cena. Eu fazia mecanicamente. E eu queria tirar essa cena. Eu falei assim, porra, Ivan, tira essa cena. Eu não sei chorar em público. Assim, eu não sei. Quando faltou uma semana para estrear, o Ivan me chamou e falou assim, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Você acredita em mim? Eu falei, se você está me dizendo, eu acredito. Não tinha ensaiado essa cena. Não tinha ensaiado. Aí passamos a ensaiar. E aí eu fui melhorando nessas técnicas que ele me ensinou. E as cenas que as pessoas mais falavam era assim, Cazzola, como é que você consegue chorar daquela forma? E o Rubens descia e eu chorando. Ele saía na frente do teatro, entrava pela plateia? Pela plateia e falava assim, arquiteto! O que é que você está fazendo aí? E aí eu olhava ele, do choro eu ia à alegria máxima, eu fazia uma espécie de um macaco e eu dava um salto mortal e caía e morria de rir. E as pessoas falavam assim, o choro é impressionante. Mas a forma como você sai do choro para a alegria, para o sorriso, é muito impressionante. Como é que você consegue fazer? Anos de estudo. E era a técnica que ele... Era a técnica que ele tinha me ensinado. Só que uma vez, foi um amigo meu na plateia, que ele era um paciente terminal de AIDS. E quando eu fiz essa cena, ele estava na primeira fila. Que eu olhei ele estava assim, na cadeira. As pessoas iam... Você enterra o outro. Quando eu enterro o amigo. Teu amigo. E aí ele era muito meu amigo. E ele se viu nessa história. E eu tinha que chorar. E eu chorei muito de verdade. E eu chorava. O Rubens saiu, entrou e falou, arquiteto, o que é que você está fazendo aí? E eu olhei o Rubens e chorava. E o Rubens falou assim, fudeu. Não consegue voltar. O cara entrou numa espiral. E ele falava assim, pare de chorar, você não está vendo quem está aqui, sou eu. E eu chorando, e eu não conseguia parar. E eu pensando assim, eu preciso parar de chorar, eu preciso continuar a peça. E eu chorando, eu estava enterrando o cara, bicho. Eu estava enterrando um amigo. O amigo, né? Que estava ali. Nossa. Que veio a falecer uns meses depois. Mas eu estava enterrando ele ali. E aquilo me levou a um desespero. O Rubens subiu no palco e gritava comigo, pare de chorar, você não está vendo quem está aqui, sou eu. Eu chorando. Até que ele deu um grito, eu falei assim, é você! E aí, mas depois a gente continuei, mas foi muito difícil. E ele falou assim, cara, o que houve? Eu contei pra ele o que tinha visto. Quanto mais você tentava parar, mais mas não afundava tinha. Eu nunca tinha passado por uma situação. Catarse, um negócio uma catarse que foi realmente muito desesperador. Mas acontece, né? Quando você diz assim, o ator teve um branco, ele faz essa peça há não sei quantos anos e ele teve um branco. Porque você sai de você. Quando você sai de você. Eu acho que por isso que a arte de interpretar é tão linda. E não é fácil. Porque todo mundo acha, não, eu vou decorar o texto e vou fazer. É ser outra pessoa. Não, desculpa. Não é, né? Você tem que... Por isso que você vê... Por isso que tem pessoas como o Robert De Niro, Al Pacino, Leonardo DiCaprio, enfim, grandes atores, né, que você vê... Eu só falei americano para não ficar falando dos brasileiros, tenho muitos colegas aqui. E que estão todos muito bons também, então não quero ser injusto com nenhum deles. Mas que você vê o cara e fala assim, esse cara é isso, esse cara é isso. Não, o cara vive aquilo. Né? O cara vive aquilo. Por aquele momento, ele é aquilo, né? Aquele momento ele é um psicopata, aquele momento ele é um religioso, aquele momento ele é um almofadinha, aquele momento ele é um professor. É incrível, né?